Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais uma quarta-feira, mais um culto. E pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez para louvar, porque o nome de Deus é grande. Nós vamos louvar a Deus como gratidão, culto. Um culto é uma ação de graça. Então vamos louvar a Deus nessa noite. Eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela tua vida, pela tua família, que a palavra de Deus venha suprir nas nossas vidas. Quando eu falo nossa, na minha, na tua, na minha família, nas suas famílias que estão aí nos vendo, nos assistindo aí, o culto online, né, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Mas para isso nós temos que crer, acreditar na palavra, porque o poder de Deus hoje para nós é a palavra, é o poder de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver muitas maravilhas do poder de Deus para nós. Glória a Deus pelas nossas vidas. Vamos louvar a Ele. Louvar um corinho só com a estrofe e o coro. Rio divino, corre urgir no trono do Senhor. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Esta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos saudar a igreja somos nós. Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Então nós estamos aqui, a nossa igreja está reunida aqui, a nossa igreja, somos nós a igreja. Nós estamos congregados aqui em Patos de Minas, eu e minha família aqui, minha esposa, meus 2 netos, porque graças a Deus os meus filhos já estão tudo casados, né? E aqui nós estamos aqui levando ao teu conhecimento a obra de Deus. Porque nós não estamos fazendo a obra de Deus, estamos levando o conhecimento da obra de Deus, porque a obra, quem fez, foi Cristo na cruz. Então vamos louvar mais um corinho bem alegre. Quando nós estamos com mais gente reunida, nós louvamos com as palmas, sabe? Mas vamos louvar. Quero saudar-te como escolhido. Olha, você foi escolhido por Deus.
Não é você que aceita Ele, foi Ele que te escolheu. Sabias? Que não é você que aceita Ele, Ele te escolheu. Antes de você pensar aí, Ele já tinha te escolhido. Antes de você nascer no ventre de tua mãe, você já era um escolhido dele. Crês tu nisso? Amém. Diga amém. Né? Quero saudade como escolhido. Quero saudade abençoado. Porque desde antes Deus te predestinou. Porque desde antes Deus te santificou. Te declaro santo, declaro livre, te declaro salvo em Cristo Jesus. Te declaro santo, te declaro livre, te declaro salvo em Cristo Jesus. Quero saudade como escolhido, quero saudade abençoado, porque desde antes Deus te predestinou, porque desde antes Deus te santificou. Te declaro santo, te declaro livre, te declaro salvo em Cristo Jesus. Te declaro salvo, te declaro livre, te declaro salvo em Cristo Jesus. Maravilha, né? Louvar a Deus. Então nós temos que estar sempre alegre. A Bíblia diz, a palavra diz no livro de Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Então o rosto tem o coração alegre aformoseia o rosto. Não temos que estar fingindo que estamos alegres, porque nossa alegria é real. Mesmo na dificuldade, mesmo enfrentando as nossas lutas do dia a dia, a nossa alegria é real, porque aquele que diz que não temas é aquele que pode todas as coisas fazer na nossa vida. Ele faz nas nossas vidas o impossível, porque o possível é para nós fazermos. O possível é para nós fazermos, mas quando nós não damos conta, Deus age no impossível. Mas essas lutas humanas, as dificuldades, elas vêm na medida de Deus. Porque quando não suportamos mais, Deus é fiel e não nos deixa ser abatido até a morte. Porque Ele dá o livramento. Essa é a vantagem de servirmos a um Deus vivo. Nosso Deus é vivo. Ele habita em nós. Nós somos a igreja. Viu, querido? Nós somos a igreja onde habita o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver aqui se... Renova minha vida em Teu Espírito. Renova minha vida em Tua graça. Renova meu coração em Teu amor. A minha consciência quer sentir Tua presença. E trema toda a estrutura de pedra de meu coração. E trema, venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, a
aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bem dizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder. Preciso do teu poder. Renova minha vida em teu Espírito. Renova minha vida em tua graça. Renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração. E trema, venha transformar teus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bem dizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui em culto. Um culto é uma ação de graça. Um culto é gratidão. Para quem? Para aquele que fez tudo por nós. Então vamos pegar a nossa palavra e vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. A palavra de Deus para nós. Preste atenção. A palavra de Deus para nós. Amém. Para mim, para você. E a palavra é o poder de Deus. Vamos pegar nossas espadas. Nós lutamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou aqui com duas palavras, duas traduções diferentes, né? Tem várias traduções, então a gente estudamos pelas que mais fáceis, mas as difíceis aprendemos mais. Então hoje nós vamos, hoje o culto vai ser mais rápido, mais tremendo a palavra de Deus para nós nessa noite. Hoje eu cheguei atrasado do trabalho, mas estou muito feliz porque Deus é maravilhoso, né? Deus supre as nossas necessidades. Em todas as áreas da nossa vida, Deus supre as nossas necessidades. Então nós temos que crer para Deus agir, né? Nós temos que dar oportunidade para Deus agir na nossa vida. Como é essa oportunidade? Conhecendo a palavra. Porque sem o conhecimento da palavra, Deus não pode fazer nada na nossa vida. Depois da cruz é diferente as coisas. Mas, infelizmente, por não conhecerem a verdade, estão ensinando as pessoas o evangelho da circuncisão, que era para os judeus. Tem algumas coisas maravilhosas de lições para nós, mas nós não somos judeus, nós éramos gentios. Porque a salvação, o povo escolhido de Deus eram os judeus. Por causa das transgressões dele, veio a salvação para nós. Então nós fomos adotados. Muitas pessoas, pastores, não acreditam nisso.
Então, continua ensinando da maneira que ensinaram a eles. Porque o Evangelho da Graça, após a cruz de Cristo, foi dado só a um único apóstolo. Apóstolo Paulo. E esse Evangelho está nas 14 cartas. Lá em Mateus, Marcos, Lucas, os discípulos e apóstolos de Jesus, os 12, eles estavam anunciando o reino de Deus. O que iria acontecer na cruz, que já aconteceu. Então nós vamos continuar aqui, ó. Domingo passado, quarta-feira passada, nós começamos um estudo aí, que foi sobre fortalezas espirituais, fortalezas e sofisma. Teve a parte 1, primeira parte e a segunda parte. E em 2 Coríntios, ficou um versículo no ar, 2 Coríntios, capítulo 10, que nós vamos ler agora, 2 Coríntios. Então, eu já preguei aqui sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina, né? A sã doutrina está nesse evangelho. Mas tudo que está aqui não é a sã doutrina. Nós temos que examinar o que é a sã doutrina. Não é tudo que está escrito aqui, ó. Tem coisas que Paulo fala da vida pessoal dele, não é sã doutrina. Né? Então vamos ver aqui, 10, versículo 3, 4 e 5. Nós pregamos aqui sobre as fortalezas e sofismas. Né? Não vou repetir, você deve ter lembrado, eu falei o que era fortalezas e sofisma. E a continuação nós vamos ver agora a armadura de Deus. E nós vamos só ler, nós vamos só dar a introdução e no domingo nós vamos ministrar essa palavra mais profunda. Domingo e na próxima quarta, que é 2 partes. Com certeza. Né? Então o versículo 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa justiça não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós também lemos na outra versão aqui. Vamos ler na outra versão. Então, eu vou abrir novamente aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Já passei aqui. Coisa que eu amo é abrir Bíblia e ler a palavra. Viu? Eu amo. 10. Me sinto na paz, na glória de Deus. É uma parte de Deus. A palavra de Deus é uma parte de Deus aqui presente conosco. É uma região celestial, aqui onde nós estamos. Aí onde você está ouvindo é uma região celestial. Então, a graça, as pessoas não acreditam porque a graça tudo é espiritual. Nós não vemos, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o poder de Deus, nós sentimos a manifestação de Deus na nossa vida. É tudo espiritual. Né? Mas as pessoas não acreditam. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado e disse para os outros: só acredito vendo e tocando. Tocando nas chagas dele e vendo ele pessoalmente. Jesus disse: olha, depois que Tomé viu Jesus, ele ficou maravilhado. Jesus disse: agora tu estás maravilhado, né? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Então eu não vi Jesus lá em Jerusalém, mas lendo a palavra com meus olhos espirituais eu vejo Ele e sinto Ele na minha vida, em tudo que eu faço. Que a palavra diz que tudo que nós vamos fazer, façamos como se fosse para Deus. Viu? No seu trabalho,
a sua residência, limpar a sua casa, fazer suas comidas. Faça como se fosse para Deus, com amor, com carinho. Você vai ver sua vida mudar. Muda seu linguajar de falar, muda seu jeito de andar, seu jeito de agir, para você ver como sua vida vai mudar. Deixar as coisas tradicionais. É uma tradição, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, vou seguir a ele. Isso é tradição. Jesus veio aqui, os judeus estavam seguindo a lei de Moisés, era um ritual. Um ritual. E o Deus que nós servimos não é ritual. Ele é presente na nossa vida. Então, cada dia, cada momento é coisas novas, renovação, transformação na nossa vida, na nossa mente, o modo de agir, o modo de pensar, Então, a palavra diz que Senhor Jesus morreu na cruz e Ele quer que nós sejamos um novo homem e que seja todo mundo unido. É meio difícil, mas o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus é isso: formar um povo só para Ele, em união, fazendo as mesmas coisas, pensando na mesma coisa, falando a mesma coisa. O mesmo proceder. Capítulo 10, versículo 3, nessa tradução atualizada, nos dias de hoje. Versículo 3. Vamos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Tá vendo? Na outra versão, é mais difícil. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. A nossa luta aqui, nós devemos lutar não é por coisas humanas aqui, Tudo que nós estamos vendo aqui, é perecível. Ontem aqui, na hora do almoço aqui, teve uma chuva forte. Então estava dando uns relâmpagos muito fortes, caiu raio aqui na frente, aqui, na nossa residência, queimou um portão aqui do vizinho, queimou o motor, e várias outras coisas aconteceu. E deu dois estalos tão fortes que todo mundo assustou. Vem de cima. As coisas de Deus é tremendo. Mas nós estávamos aqui, e glorificando a Deus, que maravilha, A gente tem medo do trovão, mas isso é coisa de Deus. Ele deixou isso aí. Então, o versículo 4. Versículo 3, repetindo. É claro que não somos humanos, mas não lutamos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas, que é o sofisma, Ideias falsas é sofisma. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, essas coisas, essas fortalezas, esses sofismas, eles existem no sistema religioso para não deixar as pessoas conhecer Deus verdadeiramente. Vamos ver aqui onde eu acabei de ler aqui, Versículo 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. As armas que nós vamos conhecer aqui, ela destrói toda a altivez, todo orgulho das pessoas que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, pelo poder de Deus, pela palavra, nós levamos o Evangelho para as pessoas conscientizar todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, nós estamos levando a palavra para você tomar conhecimento, para que você obedeça a Cristo. Pela palavra.
Ele não está te dizendo, você tem que fazer isso, isso e isso, a força, não. Isso aí você faz quando conhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro. Porque no mundo tem muitos deuses, mas só existe um Deus verdadeiro e fiel. É os outros, Deus. Deus com D minúsculo. Então, essas armas poderosas em Deus, é o que nós vamos ver. Que armas são estas? Que armas são estas? Nós vamos, nessa outra palavra aqui, nós vamos abrir em Efésios, para frente de Coríntios, passa Gálatas. Quando você estiver assistindo o culto, é bom você ter uma caneta, um papel para anotar os versículos, porque depois você vai conferir na sua palavra. Né? O apóstolo Paulo, quando pregava nas regiões, ele chegou numa região chamada Bereia, e lá ele pregava a palavra, e os berenianos, né, lá de Bereia, eles, depois que Paulo pregava e saía, eles iam conferir, porque na época tinha as escrituras para ele. No caso nosso, nós temos as escrituras e o evangelho aqui, ó. As escrituras inspirou na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, as escrituras se cumpriram tudo. Mas as pessoas aí estão pegando as profecias que já se cumpriram e trazendo para o presente e para o futuro. Nunca vai acontecer isso, porque o propósito de Deus, até Jesus disse, está consumado, se cumpriu. De lá para cá é outro propósito. É outra aliança. A nova aliança. A aliança da graça. O Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Que você vai encontrar no capítulo 6, no versículo 10, a armadura de Deus. Capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando lá para os Efésios sobre o lar cristão, filhos e pais, o lar cristão, servos e senhores. E no versículo 10 ele vai falar sobre a armadura de Deus. Por que ele faz essa ilustração de um soldado romano? Porque ele foi um soldado romano antes de Jesus chamá-lo para entregar o evangelho e ele pregar para os gentios. Ele era um judeu e soldado romano. Então ele faz essa ilustração de uma armadura de um soldado romano, né? A armadura de Deus. Então ele comparando a armadura material de um soldado com a armadura espiritual de Deus. As coisas de Deus são espirituais, não são carnais. Apesar de nós, o versículo 4 lá e 3 que nós lemos lá, nós somos humanos. Mas o que nós, como cristãos, fazemos, não fazemos como os humanos, fazemos como cristão. E Cristo nos dá as armas, porque as armas não são carnais, materiais. Igual esse instrumento aqui, ó, material. As armas de Deus para nós são espirituais. Está entendendo? São espirituais. A palavra aqui está escrita num livro, material, mas a palavra, quando nós lemos, lá em Hebreus, diz que a palavra está selada no nosso coração, aqui na mente. Você que foi escolhido por Deus, é um eleito, uma eleita de Deus, o evangelho verdadeiro está no seu coração. E quando você passar a crer, você vai ter facilidade para compreender as outras coisas, porque a palavra já está aí no teu coração. Está selada, gravada no teu coração. É? Então vamos ver aqui, ó, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Né? Nós já pregamos aqui que o diabo não existe. Então, que diabo é esse aqui que o apóstolo está falando? Então,
para já adiantar nesse texto aqui, a cilada do diabo é a nossa carne, o nosso corpo carnal. Nosso corpo carnal, vamos fazer um parênteses aqui e vamos... Nosso corpo carnal. Por quê? Então, o diabo, Satanás, né? Significa opositor que faz oposição, né? Diabo é um opositor. Aqui está dizendo aqui, contra a cilada do diabo. Então, é a nossa carne, o nosso corpo carnal. Eu já preguei aqui que nós temos duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. Aqui em Gálatas, voltando aqui, ó, de Efésios, Gálatas, capítulo 5, vai falar isto, aqui, ó, no versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Milita significa luta. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, eram as pessoas que viviam na lei, era guiado, era coisas carnais, tudo era carnal. E o pecado na lei de Moisés habitava. Então, nós estamos aqui em Efésios capítulo 6, começamos no versículo 10, e aqui no primeiro versículo aqui que nós lemos aqui, no segundo, o 11, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então nós temos as armas aqui e vai aparecer vários inimigos espirituais. Aqui, ó. Que nós não vamos ver hoje, não. Eu citei um agora. Nós já vamos daqui a pouco encerrar esse culto. Nós louvamos, já estamos meditando na palavra. E no domingo nós vamos ministrar profundamente essa palavra. E você já vai estudando aí, ó. Né? Estudando aí para aprender. Aí diz aqui, ó. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Principados e potestades, eu preguei aqui, o que é isso? As pessoas, quando falam principados e potestades, eles falam que é diabo. Né? Não é. Nós vamos, cada arma dessa nós vamos ter um significado. Principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Né? Quem são os dominadores desse mundo? Não é o diabo, não. É os homens. Então, os homens estão dominando o mundo. Os religiosos aí, ó, usando o nome de Deus aí, poderosos aí, ó, mas não pregam a palavra verdadeira. Pregam o que eles querem. Eles usam a palavra de Deus e jogam em cima da palavra de Deus o propósito de cada um deles que estão aí, ó, e chama o sistema religioso. Isto chama-se o sistema religioso. O sistema religioso é de oposição ao Evangelho da Graça. E eu já quero abrir um leque aqui, um parênteses, e falar uma coisa muito séria. Viu? Você que é religioso, que está numa religião, eu não tenho nada a ver contra a sua religião. O meu papel aqui é pregar a palavra, não vou citar nome de religião nenhuma, né? Porque todas as religiões que não têm esse Evangelho da Graça é chamado de sistema religioso. Não prega a graça, é opositor. Está contra a verdade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, em determinado texto aqui da Bíblia, ele já sabia que ia ser morto. Aí ele diz, completei a carreira. Completei a carreira. Né? Então, ele
completou a carreira dele pregando a verdade contra os judeus, contra os que a lei já tinha sido destruída na cruz e eles ainda estavam seguindo a lei de Moisés. Na cruz, a lei, o fim da lei é Cristo. Quando Cristo ressuscitou, o Velho Testamento acabou, que era a lei de Moisés. Então Paulo veio com esse evangelho que era loucura para eles. Ele até citou esse evangelho como a loucura da pregação. Para aqueles que conheceram o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão era loucura para eles. Porque a lei de Moisés era ritual. O homem tinha que fazer para chegar a Deus. Na lei de Moisés, o homem tinha que fazer tudo para chegar a Deus. Ele tinha que esforçar, pagar o preço. Na graça é diferente. Na graça, nós temos que fazer alguma coisa, mas não é igual à lei. Na graça, tudo foi feito para nós por Cristo na cruz. Isso é difícil o homem acreditar, porque o homem quer fazer. Então, lá no livro de Romanos, fala da jactância dos judeus, do orgulho, tudo que eles faziam se orgulhava. Tudo que os judeus faziam, eles se orgulhavam. E Paulo escreveu a palavra jactância. Né? Então, hoje ainda nós vemos aqui os falsos judeus fazem um jejum e dizem, hoje eu estou cheio do poder de Deus. Mas o poder de Deus não é a pessoa pôr a mão na cabeça de um e ele cair e dizer que está endemoniado, porque as pessoas que na época de Jesus estavam fazendo isso, Jesus disse para ele, apartai de mim, malditos, que praticai a iniquidade. Na época que Jesus estava aqui, tinha homens fazendo isso, expulsando demônio, dizendo que era pombagira, dizendo que era Zé Pilintra, lá naquela época, dizendo que era macumbaria, feitiçaria. Jesus disse, olha, isso aí, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Fogo eterno significa juízo, tá? Então, é um linguajar dos judeus, fogo eterno, juízo. Aí eles pegam fogo eterno como outra coisa. Lago de fogo como outra coisa. Então nós temos que conhecer a Bíblia. A Bíblia foi escrita pelos judeus em linguagem de figuras. Nós temos que conhecer as coisas que é figura. Que está as figuras para as pessoas entenderem melhor o que o autor estava falando. Jesus, por exemplo, falava em parábolas para as pessoas compreenderem melhor o assunto que ele estava falando. Linguagem de figura. Né? Então, nós lemos lá em Gálatas, né? Que aqui, ó, as ciladas do diabo. Para os judeus, os que estavam na lei, né? E os que depois que Jesus ressuscitou na cruz e apareceu muitos pregadores, né? Homem que disse que fez reforma aí, não sei o quê, falsa reforma, que depois que a gente conhece a verdade, essa reforma que fizeram aí não adiantou muito não. Uma falsa reforma. Né? Então, nós, igual eu abri um parênteses ali e falei, olha, eu não estou aqui para maltratar nenhuma religião, nem você que está na religião. O nosso assunto aqui é para pregar o evangelho e você conhecer a verdade, que vai entrar nesse assunto aqui também, nas armas. E domingo nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Vamos ver aqui, nós vamos ler mais de armadura para nós falar as armas. Quais são as armas espirituais para nós lutar com elas. Às vezes você está lutando aí, pegando um pedaço de pau, um cabo de vassoura, e não são essas armas. Uma faca, um revólver, e não são essas armas, são espirituais. Por que o povo escolheu soltar Barrabás e deixar Jesus ser crucificado? Porque eles estavam esperando um rei humano,
que entrasse em Jerusalém num cavalo branco, que era como os reis andavam, num cavalo muito, o mais bonito que tinha na tropa era o do rei. Cavalo branco, com a armadura poderosa, e Jesus fez ao contrário, entrou em Jerusalém no jumento. Né? E eles aclamando Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, né? No jumento. Eles estavam esperando um rei num cavalo branco, com a armadura toda poderosa. Jesus fez ao contrário. Né? Bendito que vem em nome do Senhor. Na linguagem dele, domingo eu vou pegar essa palavra na linguagem deles, em aramaico. Né? Então, eles condenaram Jesus porque Barrabás era um Robin Hood da época. Né? Matou vários soldados de madrugada, né? que os romanos estavam assolando todo mundo lá, tomando, roubando, matando. Era como nós estamos aqui vendo lá na Colômbia, como é que é o sistema lá, sistema lá de democracia, não, como é que é, ditadura, né? Então os romanos eram verdadeiros ditadores, eles faziam assim e assim. Quem não se submetia a eles, era morto. Igual os apóstolos de Jesus, só o que não morreu por morte matada foi João. Os outros foram degolados, puxados em cavalo, esquartejados. O apóstolo Paulo foi degolado, porque eles adoravam Deus verdadeiramente. Eles não adoravam o imperador. Nós também adoramos Deus. Nós não adoramos política, não adoramos deputado, presidente, coisa nenhuma. Nós adoramos Jesus. Mas tem uma coisa, Jesus disse para nós obedecer às leis do mundo, às leis do país. Nós obedecemos o nosso presidente, nós obedecemos o nosso prefeito, o nosso governador e todas as autoridades, que é dever nosso fazer isso. Mas se vier contra o nosso Deus, aí é diferente. E a adoração só a Deus. Pilatos, aqueles Herodes queria ser adorado pelo povo. Lá na Babilônia, a Babilônia fizeram estátua para se curvar diante dela. Você lembra das histórias de Daniel, os 3 irmãos na fornalha ardente, Então, é desse tipo. Então, se você crê em Deus, seja fiel a Deus em todas as circunstâncias da tua vida. Eu falei que o culto ia ser pequeno, mas como é que ia terminar mais rápido? Como é que pode, O Espírito Santo falando a palavra, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós estamos aqui, versículo 12, nós já lemos. A nossa luta é contra a carne e contra o sangue, principados e potestades. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí nós vimos aí 7 armas espirituais. E no domingo nós vamos ver essas 7 armas espirituais que eu vou ditar agora para nós terminarmos esse culto nessa noite. A primeira que lá no verso 14 que nós lemos, a verdade. No mesmo verso 14 falou da justiça. Você conhece a verdade? Você sabe o que é a justiça de Deus? A terceira, o evangelho da paz. É isso que nós pregamos. O evangelho que eu prego é o evangelho da paz. Paz de quem? De Deus. E a palavra paz, na Bíblia diz que a paz de Deus excede todo conhecimento. Eu preguei aqui uma mensagem sobre a paz, que é o nosso árbitro, é o nosso juiz.
que está aqui na nossa consciência, aqui, quando fazemos algo errado, a nossa consciência nos acusa que algo está errado. Quando tem alguma situação errada, você que é de Cristo, que vive Cristo, a paz que é o árbitro na nossa vida, acusa na nossa consciência, não estou fazendo essa coisa, mas não está certo. Eu tenho que fazer do jeito certo. A quarta, o escudo da fé. Eu já li tudo isso aqui, ó. O escudo da fé. A quinta arma, salvação. Né? Tem 3 aspectos da salvação. Vamos falar da salvação do Espírito. A salvação do nosso Espírito já veio salvo, mas na cruz, Deus, por meio de Cristo, fez a graça acontecer. O nosso Espírito é salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É onde eu falei que não existe esse negócio de a pessoa reunir um punhado de gente, dizer que é a igreja e fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Não. Está indo contra Deus. Isso pode ter sido até antes. Mas depois da cruz não existe isso. Porque depois da cruz, você que é um escolhido, é um eleito de Deus, foi Ele que te escolheu. Não é nós. Lá no livro histórico de João fala, no evangelho que eu prego fala, que foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu, não é nós que escolhemos a respeito da salvação. Você pode escolher o que você vai comer no seu jantar, você pode escolher o carro que você vai comprar, que Deus não se mete nisso. Escolher na sua vida secular, você é que tem o livre-arbítrio na sua vida secular. Mas a respeito da salvação, você não tem, não. Foi Ele que te escolheu. E Ele tem... Todas as pessoas do mundo são filhos de Deus. Só que, porém, tem uma divisão. Filho da salvação, filho da perdição. Perdição significa destruição. Filho da perdição vai ser destruído. E que destruição é essa? Vai ser sepultado e nunca mais sairá de lá, virará pó. Porque nós que estamos na graça, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, a morte já não reina mais sobre nós. Quando nós falecermos nesse corpo, vamos direto para a glória. Viu, meu querido? Não é igual estão te ensinando aí, não. Agora toma posse da palavra, toma posse da tua vitória, porque a vitória não foi você que ganhou essa vitória. A vitória foi Ele que ganhou lá na cruz por nós. Nós não daria conta, Ele nos tornou vitorioso na cruz, e Ele nos conduz nesse mundo em triunfo, como vitorioso. Ele disse, olha aqui, tá vendo? Aquele irmão Zé Ramalho, aquela irmã que está ali, aqueles meninos que estão assistindo ali o culto, a ministração, lá na cruz, eu ganhei a vitória para eles. E se a vitória está conosco, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Ele nos conduz em triunfo. Nós somos o aroma de Cristo, o perfume, né? Eu já preguei aqui. Como é que esse perfume é exalado? Eu estou exalando o perfume de Cristo. Eu estou passando para ti o conhecimento de Cristo. Isso é um perfume. É o aroma que está em mim. O aroma de Cristo que está em mim não é um cheiro igual nós passamos perfume. É uma figura de linguagem que este aroma é o conhecimento que eu passei a ter de Cristo. Estou passando o aroma para ti. Aroma suave, brando. Ele disse, eu sou manso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Escudo da fé. Salvação, quinto. A sexta, a espada do Espírito. E o sétimo, oração, súplica no Espírito. Oração e súplica no Espírito. Você tem que aprender também, depois da cruz, a oração não é igual você está fazendo aí. A oração é diferente. Senhor, me dá minha casa, me dá meu carro, passa a noite repetindo isso, pedindo a Deus. Ele já te deu tudo isso. A oração depois da cruz é confissão de fé. Hoje aqui eu estou cultuando
grato a Deus pela graça alcançada em Cristo. Eu estou fazendo uma confissão de fé através da palavra. A oração nossa depois da cruz é confissão de fé. Eu não vou orar por você para pedir a Deus para te dar nada, porque Ele já te deu. Na cruz ele todas as bênçãos espirituais que nós necessitamos para este mundo, Ele já te deu. Agora você tem que aprender o Evangelho para tomar posse das bênçãos e trazer pelo poder de Deus a existência nesse mundo humano. Para cá, para onde nós estamos. Eu já aprendi, já trouxe um punhado de bênção para mim. E eu não aceito perder não, viu? Sabe por quê? Porque o poder de Deus está em mim. Eu posso até perder. Por falha e negligência minha. Nós perdemos quando falhamos. Porque Deus me ensinou a ser perfeito. A Bíblia diz que nós somos perfeitos no Espírito. Mas se essa perfeição deixou-se sair do contexto, é porque a carne teve mais força. Então nós temos o nosso alimento lá na página do Facebook. Eu posto lá, nós fazemos atividade física para o nosso corpo carnal, esse corpo. Corpo sã, mente sã. Então o alimento do nosso espírito é isso aqui, a palavra. Então domingo nós vamos conhecer essas 7 armas poderosas de Deus para nós. Vamos repetir o versículo 2 Coríntios capítulo 10, as armas. Em 10, 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Está vendo? As armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então, o apóstolo Paulo tem mais armas, nos outros textos tem, mas aqui em Efésios, ele nos dá 7 armas poderosas. Aqui, ó, a verdade, você conhece a verdade? A justiça, evangelho da paz, escudo da fé, salvação, espada do Espírito, oração e súplica do Espírito. Então, meu querido, olha, você é um abençoado, você é uma abençoada, porque na cruz, Cristo te abençoou. Eu não vou dizer para você, Deus te abençoe, que isso era da lei. Nós estamos, depois da cruz, todos nós somos abençoados. Você se considera um abençoado? Uma abençoada? Aí onde você está, você se considera um abençoado? Você se considera um abençoado? Receba a palavra. Diga, eu recebo. Eu me considero um abençoado. Eu me considero uma abençoada, porque o que você está pregando aí, eu já ouvi e estou ciente que Ele morreu na cruz para me dar essas bênçãos que Ele ganhou para nós na cruz. Então, meu querido, deixa eu despedir de você. Aqui, ó. Vamos aqui deixa eu ver se é 2 Coríntios aqui, ó. 2 Coríntios 13:13. Na tua Bíblia aí, vamos despedir aí. Depois o irmão Gabriel aí, que está aí na 13:13. Vamos despedir. Aqui, ó. Graça e paz abençoado, glória a Deus pelas nossas vidas. E o versículo 13 aqui de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo dando a bênção para aqueles irmãos lá. No versículo 11 ele dá as saudações e no 13 ele dá a bênção para aqueles irmãos. Né? Então essa bênção eu não estou dando para você, foi Deus que te deu já. Você já é um abençoado. Mas ele diz aqui, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, amém, meu querido? Amém. Então, graça e paz, abençoados e abençoadas. Amém.